Hoje eu vou mostrar um apartamento para vocês, gente, que é simplesmente um espetáculo. Vai para lá, câmera, por favor. Galera, esse apartamento que você está vendo aqui, ele tem 150 metros quadrados, ele está localizado numa das áreas mais nobres da região sul de São Paulo, fica no Brooklyn. Ele foi arrematado por R$ 1.372.000 e o valor de mercado é de R$ 2.600.000. E, gente, preciso trazer alguns pontos para você. Esse apartamento, quando ele foi arrematado, ele estava desocupado. E foi possível visitar esse apartamento antes mesmo da arrematação. Ou seja, o arrematante entrou nesse apartamento, avaliou exatamente tudo do jeitinho que ele estava antes de arrematar. E esse é um grande diferencial, né? Porque você sabe o que você está fazendo, que é um leilão Itaú, não é um leilão tão fácil. Você tem como puxar todas as intimações, fazer todas as análises. Tem muita gente que tem medo dos leilões do Itaú por conta da evicção de direitos, tem um risco ali, porque ele não cobre normalmente, mas nesse caso, imóvel desocupado, puxou todas as intimações, quem sabe o que está fazendo consegue arrematar e, mais importante, em lance único. Imagina comprar um apartamento desse, que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, sem concorrência. Olha essa vista panorâmica aqui da cidade de São Paulo. Gente, isso aqui é raridade em São Paulo, porque normalmente você tem um prédio e ele está encravado com outro na frente, você perdendo toda a vista. Aqui a gente tem uma vista super panorâmica, muito boa mesmo. Outro ponto de detalhe que faz toda a diferença, tá, gente? Esse apartamento aqui, ele tem uma churrasqueira a carvão. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sei que fora de São Paulo isso é comum, né? Apartamento ter churrasqueira a carvão. Em São Paulo isso não é comum. Só apartamentos de altíssimo padrão têm churrasqueira a carvão. O meu mesmo, por exemplo, não é churrasqueira a carvão. Então esse aqui é um diferencial competitivo além dessa vista maravilhosa. Vamos mostrar um outro ponto muito interessante. De novo, sala ampla, pouca reforma, tá, gente? Qual que é a grande questão? Antes de desocupar o imóvel, o ocupante foi lá e tirou as coisas que ele colocou. Então ele tirou lustre, tirou torneira, tirou tampa de privada, tirou acesso da churrasqueira, ele tirou o que ele entendeu que deveria e tá tudo bem, porque vamos combinar, se o imóvel vale 2.600.000, isso de forma conservadora, foi pago 1.372.000, vamos combinar? Tá muito barato, dá para colocar muito dinheiro no bolso com tranquilidade. Aqui, antes de entrar, eu quero mostrar um diferencial competitivo. Outra coisa que faz muita diferença nesse tipo de apartamento é você ter a cozinha separada da sala, o que também é uma raridade em São Paulo. De novo, falando de São Paulo. Muitas vezes, muita gente, fica aí câmera pra gente mostrar a diferença. Muita gente me pergunta assim, Vitor, mas você só mostra apartamento em São Paulo. Pois é, eu moro em São Paulo, por isso que eu mostro só apartamento em São Paulo, mas isso vai mudar, tá? A gente vai começar a viajar ao Brasil para mostrar as arrematações dos meus alunos. Eu vou começar a mostrar vários apartamentos fora de São Paulo também arrematados em leilão. É que aqui, gente, tá perto de casa, eu venho e tá simples, entendeu? E ó, vou falar pra vocês, ele tirou aqui, tá sem iluminação, tá? Ele arrancou tudo. Mas, gente, é colocar planejado, arrumar a iluminação, dar uma pintura, tá tudo certo. Apartamento zerado. Outro diferencial, tá? E aqui confesso que eu fiquei com um pouquinho de inveja, porque esses dias eu tava tendo um pouquinho de problema com a minha lavanderia, porque ela é pequena. Olha isso. Baita lavanderia, de novo, padrão em São Paulo, mas baita lavanderia, isso aqui você não encontra em São Paulo de jeito nenhum e separada, tá? Só apartamento ou mais antigo ou muito caro você encontra esse tipo de opção. E tem um outro detalhe, tá? Tem um banheiro aqui na lavanderia ainda. Eu nem sei se eu usaria esse banheiro, acho que eu quebraria e usaria isso aqui de dispensa. Mas, gente, diferencial espetacular. Agora, a gente vai mostrar um outro detalhe. Além de você estudar o mercado dos imóveis de leilão e você olhar para desconto, porque muita gente olha para desconto, né? Fala assim, pô, não, o apartamento vale 1 milhão, eu paguei 1.372.000, vale 2.600.000, mas o ponto é quando você vai vender. E esse apartamento aqui, ele tem um detalhe muito especial. Ele vai ser vendido muito rápido. Por que ele vai ser vendido muito rápido? Porque ele está numa localização extremamente prestigiada, ele está próximo ao aeroporto, ele tem acesso a todas as vias principais aqui da Zona Sul de São Paulo e melhor, baita infraestrutura de condomínio, vagas de garagem e a grande questão, 3 suítes e um escritório apartado. Porque normalmente o pessoal quebra uma das suítes, quebra um dos quartos para fazer o escritório, mas aqui não é o caso. Ó, temos aqui um lavabo, tá? Um lavabozinho aqui básico para atender sala, churrasqueira. Aqui temos o escritório
Pô, isso aqui vale, putz, vale muito pra mim, porque só de eu não ter que desperdiçar uma das suítes ou desperdiçar um dos quartos para ter o escritório, porque vamos combinar, depois da pandemia tem muita gente que trabalha de home office. Isso aqui tem um valor agregado absurdo, tá? E aí temos as 3 suítes. Será que eu mostro a principal agora? Não, vou mostrar a principal depois. Vamos começar pelas dos filhos, né? Primeiro aqui, ó, suítezinha padrão. Aparentemente 4x3, deve ter uns 10 a 12 metros quadrados aqui. Tranquilo. Ali temos o banheiro da suíte, que atende super bem uma criança, um adolescente, enfim, entra lá, por favor, câmera. Olha lá. Atende super bem. Temos a exata réplica do outro lado, tá? Percebam, tá, gente? O ocupante tirou o papel de parede, ó. Jogou tudo no chão. Por quê? Ah, ficou com raiva. Mas, gente, vamos combinar? Apartamento desse padrão não faz a menor diferença ter tirado esse tipo de detalhe, deixar os fios pendurados. Isso não muda em absolutamente nada. Câmera, bora mostrar esse outro banheiro aqui que tem um destaque positivo para ele, tá? Qual que é? Tem o box do chão ao teto. Isso faz a diferença, tem um nicho ali dentro, tem tudo o que é necessário. E aí, vamos agora para a suíte principal. A grande questão desse imóvel, ele foi arrematado em lance único. Gente, tem muita gente que fala que o leilão, o mercado dos imóveis de leilão está competitivo, que está duro, que não está fácil arrematar. Só que não está fácil arrematar para você que não tem conhecimento. Se você tem conhecimento, estratégia, sabe o que você está fazendo, faz toda a diferença você estudar, você ter um entendimento do que deve ser analisado. Nesse caso aqui, especificamente, precisava puxar intimações de programa de mora, tinha que puxar intimação de data de leilão, verificar processos, verificar ocupação, no caso estava desocupado, e tem muita gente que não sabe sequer ler uma matrícula e quer se meter no mercado de imóveis de leilão. Aqui tinha uma questão de evicção de direitos que no Itaú é bem complexa, é bem arriscada, mas nesse caso toda a análise foi montada para que não tivesse nenhum tipo de problema. E, gente, vamos combinar, é um apartamento que, honestamente, se eu tivesse visto no leilão, eu também não deixaria passar, porque lance único nesse imóvel, e detalhe, tá? Tem piscina aquecida, piscina extra, tem mini bosque, tem uma academia super estruturada, uma baita infraestrutura de condomínio. E ó, quarto principal, né? Acabei me distraindo, não falei do quarto principal. Esse aqui é o quarto principal, dá uma olhadinha aí, passa para todo mundo ver, câmera, por favor. É um quarto relativamente amplo, tá? Não é enorme, mas é amplo. E aqui temos a suíte do quarto principal, pia dupla, tá? Destaque positivo, né? O antigo ocupante, ele arrancou um monte de coisa de vários lugares, como vocês podem ver, tem até coisa pendurada aqui, ó. Isso aqui é módulo de LED, ó. Ele arrancou tudo, mas deixou as pedras e os box, o que é o teoricamente mais caro, então não tem muito problema. E aí, com a saída aqui do quarto principal, você tem acesso à varanda, à sacada. E ó, disclaimer positivo. Se sou eu boto aqui aquela cadeira que pendura, sabe? Porque essa aqui já é a infraestrutura necessária só para ficar observando a vista da cidade. Que, gente, o pôr do sol disso aqui deve ser indescritível, inenarrável. E, gente, vamos combinar, para finalizar aqui, antes da gente passar para a entrevista do arrematante, R$1.372.000, sem concorrência, vale 2.600.000, uma baita infraestrutura de condomínio, um excelente apartamento, uma excelente localização. Por que esse imóvel foi lance único? Por quê? Porque tem gente que sabe analisar e tem gente que não sabe. Tem gente que quer aprender com conteúdo gratuito. Gente, eu passo muito conteúdo gratuito aqui para vocês, eu ensino muita coisa, evidentemente, mas para você fazer arrematações como essas que eu mostro no canal, pessoas dobrando o capital, só com conteúdo pago, só aprendendo nos detalhes do que eu ensino dentro da mentoria, que inclusive, se você está interessado em entrar para a maior e melhor mentoria sobre imóveis de leilão do Brasil, você não pode ficar de fora, porque a lista de espera da próxima turma está aberta, está aqui no link da descrição desse vídeo e também está nos comentários fixados. Câmera, bora chamar agora o Plínio para a entrevista? Vambora. Plinião, mais uma vez você aqui no canal. Tranquilo? Acho que você vai virar um dos maiores arrematantes do Brasil se continuar nesse ritmo, hein, cara? Trabalhando muito. Trabalhando muito, graças a Deus, né? Cara, que imóvel, que apartamento. Acho que é um dos mais bonitos e dos melhores localizados que eu já mostrei aqui no meu canal. O que você achou dessa arrematação, cara? Cara, sem palavras. Essa foi sensacional. No início do estudo,
Era até difícil de acreditar que ele estaria do estado como você mostrou no vídeo. Então foram feitas todas as diligências que a gente aprende na mentoria, o contato com o leiloeiro, que é muito importante esse relacionamento. Isso fez toda a diferença, a gente vai explicar o porquê. O contato com o leiloeiro faz toda a diferença, é um dos pilares que eu ensino dentro da mentoria, você sempre ter esse contato, esse relacionamento. Isso fez muita diferença, pode continuar? Sim, no edital tal, tem a questão das dívidas próprio terreno que ficaria, no caso, para o banco. Então é um ponto de análise também que ficou interessante. O que é dívida próprio terreno? Só para você entender. Quando você vai comprar um imóvel de leilão, você pode herdar dívidas de IPTU e de condomínio. No caso desse imóvel aqui, segundo o edital, quem ficaria responsável por IPTU e condomínio seria o banco. Então o arrematante não herdou nenhum tipo de dívida. Pode prosseguir. Não tinha nenhum tipo de histórico de processo, estava extremamente tranquilo. E no site do leiloeiro estava indicando imóvel ocupado. Isso é normal. Isso é normal. Isso faz diferença. Presta atenção, presta atenção. Tá me indicando o quê? Indicava que o imóvel estava ocupado. No site do leiloeiro. Sim, sim. E muitas vezes a pessoa, quando não faz o estudo necessário, só aí já espanta X% da concorrência. Por quê? Porque não aprofunda a análise. A partir disso, a gente continuou nosso estudo, liguei para o leiloeiro e tinha suspeita do imóvel estar desocupado, por algumas questões técnicas que também são ensinadas na mentoria. A partir disso, a gente aprofundou, conversou com o pessoal e conseguimos o contato do síndico aqui. Entramos em contato com ele e conseguimos visitar o imóvel um dia antes da concorrência, no caso. E aí, lá no site do leiloeiro estava aparecendo ocupado, só que você já visitou o apartamento antes, já sabia como ele estava por dentro, sabia que estava desocupado. E consegui fazer toda a minha viabilidade financeira. Então, pô, foi lance único, que foi maravilhoso. Mas mesmo se tivesse concorrência, como eu tinha informação privilegiada, como eu sabia como o apartamento estava, eu tinha uma gordura ainda para queimar. Uma gordura enorme, porque vamos combinar aqui, não vai dar muito de reforma, cara. Não, é básico. Não, você não vai colocar móveis, tal, depende, obviamente, da destinação final, né? Mas não vai muito dinheiro aqui para reformar esse apartamento, só que você ia ter na ponta do lápis o quanto ia ser de viabilidade financeira, né? Sim, sim. E aí uma pessoa que está às cegas porque não fez o que você fez, não fez as diligências, não foi até o imóvel, não sabia como estava por dentro, ele vai lá e dá um chutômetro do quanto ele ia gastar em reforma, pum, chute de um apartamento de 150 metros quadrados nessa região é um chute alto, né? A gente sabe que é um chute alto. Você sabia exatamente o quanto você podia ir de lance, né? Isso te dava um diferencial competitivo gigantesco. Com certeza. E no dia, como você relatou, não teve nenhum tipo de concorrência. E outra, a gente já tem outra vantagem, porque como ele foi à vista, tinha 10% de desconto. Sim. Então a nossa margem com certeza subiu bastante. Um apartamento dessa metragem, com 3 vagas, área de lazer espetacular, que eu acredito que vai ser mostrado também. Sem palavras, cara. A margem dele é absurda. E mostra também a margem que você consegue ter em imóveis de alto padrão. Que é enorme, né? Com certeza. A grande diferença, a gente já mostrou um vídeo seu aqui no canal de você triplicando seu patrimônio com uma única arrematação, mas a grande diferença daquele padrão de imóvel para esse padrão de imóvel é que lá você dobra, mas você dobra, triplica, pouco dinheiro, né? Você transforma 20 em 60. Não que isso seja pouco. Mas aqui, cara, numa porrada dessa, você bota 1 milhão de lucro no bolso, entendeu? Sim, sim. É o nível de esforço. É o nível de esforço. Claro, a pessoa tem que estar aberta a todos os tipos de imóveis, mas no nosso caso a gente visa muito, como você ensina, baixo e alto padrão. Nunca médio, né? Não. Onde você consegue também ter maior liquidez. Então não adianta ter uma margem se você demora para vender. Então isso, com certeza, ao longo do tempo, sua margem acaba diminuindo se você não consegue. Sem dúvida. Porque se você só concretiza essa margem, é a partir da venda. A partir da venda, exatamente. Sim. E aí um ponto de destaque, que é isso que o Plínio está falando, que é o que eu defendo, tá? E que eu, os meninos, todos os meus mentorados, todas as minhas alunas, meus alunos acabam fazendo galera, ou invista em baixo padrão, que são imóveis que se enquadram dentro do Minha Casa Minha Vida, ou invista em imóveis de alto padrão como esse. Por quê? Todo médio padrão, ele não tem liquidez, porque a classe média está quebrada, ferrada, e não está comprando imóveis. Mesmo com Minha Casa Minha Vida novo que lançaram para a classe média, não está adiantando. Esses imóveis meio, eles não estão funcionando bem, não estão sendo vendidos, né, Plínio? O que a gente enxerga? O alto padrão, basta o lead chegar e gostar, porque condição financeira ele tem para adquirir o imóvel. Então é mais você adequar o imóvel a esse lead qualificado, em relação ao que a condição financeira dele vai propiciar, ele só precisa gostar. E o baixo padrão sempre você vai estar realizando um sonho. Então a pessoa vai chegar, ela vai comparar quanto que ela paga de aluguel e quanto que seria a prestação. Ficou no bolso? Fechou a conta? Beleza, ela vai e compra. Agora o médio realmente é complicado. O médio é complicado, porque o cara quer sempre a prateleira de cima, mas ele não tem capacidade financeira para chegar lá. Sim. E aí empaca, essas vendas não acontecem, cara. Sim, sim. E desse imóvel aqui, cara, qual que você acha que foi o grande diferencial
em relação a todas as arrematações que você já fez até hoje? Cara, visitar o imóvel antes da arrematação, eu acredito que foi um ponto muito diferente, né? A gente já conseguiu a visita de alguns e esse, teve a questão do êxito, mas sim, não desistir do estudo e aprofundar. Então, nessa parte de indicar o culpado, que isso é normal, a gente foi, insistiu na informação, conversou com o leiloeiro, conseguiu o contato, veio até aqui, tá? Então, acredito que isso é o quê? Você tem um nível de aprofundamento no estudo do imóvel que outras pessoas não conseguem. Então, nesse ponto, eu acredito que foi o grande diferencial. Você vê a aplicação do estudo na prática, sabe? Porque certamente teve muita gente interessada. Agora, teve gente habilitada? Tinha mais habilitados? Sim. Tinha mais habilitados. O cara não deu lance por quê? Esse que é o ponto, porque ele não fez toda a análise que ele deveria ter feito como o Plínio fez. E só para vocês entenderem, tá? Tem no site do leiloeiro, normalmente você marca visitas ao anúncio, né? Lá, milhares de visitas ao anúncio. Habilitados são aquelas pessoas que querem concorrer àquele imóvel, mas aí de fato a concorrência foi lance único. Então tinha mais gente interessada, mas ninguém teve o estudo que você teve para fazer essa arrematação ímpar, né? E esse aprofundamento no estudo inclui também, como você abordou no vídeo, a comissão do leiloeiro. Então, em alguns sites, a comissão é 5% em cima do valor bruto. Então, nesse ponto também, a gente conseguiu abrir uma negociação com o leiloeiro, a gente pagou 5% em cima do valor real da arrematação, que foi 1.372.000. Tive uma economia de quase R$9 mil. Então, você teve uma economia de quase R$9 mil, se for comparar. Porque ao invés de pagar 5, você pagou tipo 4,5. Isso. Então isso também, você vê que em detalhes, você aumenta a sua margem quase 10 mil. 10 mil, cara, vamos combinar, 10 mil já é a pintura desse apartamento inteiro. É isso que a gente ficou pensando, falando em off, com certeza. É isso. Você já paga a pintura desse apartamento inteiro com esses 10 mil com uma mão nas costas, tranquilo. Até porque a pintura dele não tá ruim, né? É um outro lugar que você vai precisar ajustar, coisa pouca. Sim. E Plínio, para quem tá olhando para você, quantas arrematações você tem até agora? 39. 39 arrematações. Você começou nesse mercado, você era dono de academia, personal trainer, educador físico. Cara, vamos cortar, você tem o quê? 1 ano e 6 meses de mercado? 1 ano e 7 meses? Como é que você saiu de 0 arrematações para 39, quase 40? Nossa, ia ser lindo se nesse vídeo fosse 40, olha só. Tá quase. Parabéns, irmão. Vai chegar, a 40ª vai chegar. Sim. O que você daria de dica para a pessoa que tá do outro lado e falar assim, cara, eu era personal trainer, eu não tinha nada de conhecimento desse mercado. O que você pode dar de dica para essa pessoa que quer começar a lucrar com imóveis de leilão como você vem fazendo? Como você abordou, eu tinha tudo para não dar certo em relação a nível de conhecimento, porque minha área é totalmente alheia aos leilões. Mas, cara, esse conhecimento transforma. Então, eu sou uma testemunha viva de como isso mudou minha vida. Tá? Então, em relação à questão da mentoria, aconselho todos. Esse mercado está em ampla expansão, com certeza tem vaga para todo mundo prosperar. Basta o quê? Se esforçar, que aí as coisas acontecem. E estudar o que ninguém está disposto a estudar, como você estudou nesse caso e ninguém estava disposto a fazer. E é o que a mentoria oferece. Então, o conteúdo na internet tem muitos, mas qualidade para você realmente mudar a sua vida, só na mentoria do Eli. É isso, coisa boa demais. E Plinião, qual que é a tua rede social para a galera que quer te acompanhar? Porque você não só arremata para cima, mas também arremata para terceiros, né? Sim. Da assessoria, @forassessoria. For4, tá? Isso. E a minha rede social, @Plínio Zavanella. Coisa boa demais. Não, obrigado por abrir as portas de mais uma arrematação. Só o começo, toda vez eu te falo. E tem um detalhe, tá? Pra quem já me acompanha há um tempo, já viu o podcast do Plínio lá no canal, ele, não, porque eu fiz 2, 3 arrematações. Tem menos de um ano, 39 arrematações. Parabéns, irmão. Tamo junto demais. Valeu. E você que está nos acompanhando aqui agora, não se esqueça, o link da lista de espera da próxima turma da mentoria Eli, Enriquecendo com Leilão de Imóveis, que lembrando, é a única mentoria chancelada pelo Ministério da Educação, pelo MEC, está aqui na descrição desse vídeo e também está nos comentários fixados. Então não fique de fora da próxima turma, clica lá, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio.